E aí, tudo bem? Como já sabemos, com o SAP Fiori é possível nós criarmos aplicações que entregam diversos tipos de processos de forma rápida e de fácil utilização para os nossos clientes. E uma das sacadas do SAP Fiori é que elas podem ser utilizadas também em vários tipos de dispositivos, como tablets e smartphones. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre recursos e funcionalidades de uma aplicação Fiori com a característica de ser utilizada em mobile. Vamos lá? Olhando essa aplicação aqui, ela representa um processo de ordens de compra. Então, essa solução ela tem um objeto que ela divide esse processo em duas camadas. Então, o usuário ele pode visualizar o documento, né? Ele vai ter uma lista de documentos aqui do lado esquerdo. Tá? E quando ele selecionar um documento específico aqui, ele é direcionado para uma tela de detalhes. Então, dentro dessa tela de detalhes, por exemplo, aqui nessa ordem 5 final 3, nós temos diversas informações aqui sobre essa ordem. Né? Então, a gente tem um cliente, nós temos os status, a data de criação, enfim, valores, enfim, as ordens, né? Ou, na verdade, os itens dessa ordem, né? Como se a gente selecionar uma outra ordem aqui, a gente tem outros detalhes, né? Com outras informações de itens, enfim. Né? Então, ou seja, quando eu estou dentro de uma visualização com desktop, por exemplo, com esse tipo de aplicação, o usuário ele tem uma visão completa desse processo, ou seja, ele consegue fazer a navegação, fazer o filtro, né? Selecionar esse documento e visualizar esses detalhes. Dentro dessa camada dos detalhes, ele pode, por exemplo, tomar uma ação, ele pode aprovar ou reprovar esse documento, ele pode adicionar um comentário, ele pode encaminhar esse documento para uma outra pessoa, enfim, ele pode fazer qualquer processo ou qualquer procedimento que seja relevante aqui dentro desse processo, né? Dentro desse documento específico que ele está acessando. Então, quando a gente está acessando uma aplicação semelhante a essa numa tela cheia, a gente tem essa visão macro, né? O usuário tem a visão macro do que ele já pode fazer. Tá? Diferente quando a gente pode estar acessando essa aplicação via mobile. Uma das sacadas legais do SAP Fiori é justamente a gente poder levar as aplicações para outros dispositivos, com outras resoluções. Tá? E aí entra o conceito de responsividade. Né? Então, uma aplicação que ela é responsiva, ela tem por característica uma adaptação em vários tipos de telas, em vários tipos de dispositivo, sem perder a qualidade ou a usabilidade para o usuário. Né? Então, ou seja, ele vai ter a mesma experiência de utilização, né? Ele acessando tanto via desktop quanto ele acessando via mobile, tá? Então, ou seja, as aplicações SAP Fiori, elas possuem essas funcionalidades de responsividade, né? Onde as aplicações elas se adaptam dependendo da resolução ou do dispositivo que a gente está executando elas. E olha só que interessante, eu estou executando essa mesma aplicação, tá? Dentro de um iPhone, tá? Aqui dentro de um simulador de um iPhone, tá? Então eu estou acessando a mesma aplicação. E olha só que diferente, né? Quando a gente está acessando aqui dentro do desktop, né? Ele mostra para a gente aqui a tela cheia, né? O usuário faz as navegações aqui, ele já visualiza os detalhes e tudo mais. Quando ele está acessando a mesma aplicação, mas, por exemplo, no smartphone, olha como já muda um pouco as características da aplicação. Né? A aplicação ele vai mostrar para ele, primeiramente, qual que é o documento que ele vai poder acessar. Então, ele tem a lista de documentos. Tá? Ele vai selecionar um documento para ser apresentado os detalhes. Né? Então, diferente aqui do desktop que ele já vê, ele já clica no documento, por exemplo, esse 5 final 5, né? Aqui ele vai clicar aqui, ó, no 5 final 5 e ele vai ser transferido para uma outra view para ver os detalhes. Então, todas essas informações são semelhantes ao que a gente tem aqui no desktop. Tá? Mas a gente pode ver que a disposição dessa aplicação, ela é totalmente adaptável para qual é o dispositivo que ele está sendo, que está rodando essa aplicação efetivamente. Então, se ele clicar aqui no mobile, aqui, por exemplo, nesse xizinho, ele vai voltar para a lista. Então, ele vai localizar um outro documento, vai clicar e vai ver todas as informações aqui e pode tomar as ações que forem necessárias para esse documento, também aqui dentro do mobile. Tá? Então, a grande sacada aqui é que a gente não precisa estar criando duas aplicações. Né? A gente tem uma aplicação só para rodar para mobile ou uma aplicação que vai rodar somente para desktop. A gente pode pensar já em desenvolver essas nossas aplicações Fiori já com essa característica. A gente pode adaptar objetos
ali dentro, utilizar classes específicas de objetos, que eles conseguem se comportar com essa responsividade, para utilizar desde a parte dos desktop, quanto em outros dispositivos, como tablets ou smartphones também. E como a gente consegue estar acessando, por exemplo, esses recursos de responsividade ou características da nossa aplicação para nós utilizarmos com responsividade, tá? Então, vou mostrar aqui para você. Existe um objeto que é criado na nossa aplicação do SAP Fiori, né, que é um model, um objeto model. Dentro desse objeto model, a gente consegue recuperar e saber qual é o dispositivo que está executando essa aplicação. Então, através desse objeto, eu consigo saber, por exemplo, se a minha aplicação ela está sendo executada dentro de um desktop ou, por exemplo, se ela está sendo acessada através de um smartphone. Então, eu tenho um objeto dentro da aplicação Fiori que eu consigo identificar, dentre outras informações, qual que é o dispositivo que está sendo executado. E a partir dessa informação que eu tenho, eu posso estar criando diversos tipos de funcionalidade baseado até em qual é o dispositivo que está rodando essa aplicação. Eu vou mostrar aqui para você como é que a gente consegue identificar essas funcionalidades dentro de uma aplicação Fiori. Eu vou rodar de novo a aplicação para a gente pegar essa informação aqui. Olha só, quando a gente roda a aplicação, né, a gente tem uma série de bibliotecas e classes ali dentro da nossa lib, né, de utilização do SAP Fiori, lá dentro do SAP Wi-Fi, que a gente consegue trabalhar de diversas formas. Então, uma delas é esse objeto que é retornado aqui dentro da nossa aplicação. Então, nós temos uma função aqui dentro que retorna para a gente, tá, todas essas informações de qual é o dispositivo que a gente está executando a nossa aplicação. Eu vou pegar ele aqui, que a gente já tem um retorno dele, e vou jogar aqui no console, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho, para você ver legal aí. Então, dentro desse objeto chamado device, tá? Se eu der um enter aqui, olha só que interessante de informações que ele traz para a gente aqui, ó. Eu consigo saber, ó, dentro dessa propriedade system, né, qual que é o tipo do dispositivo que está executando. Então, por exemplo, ó, ele tem uma propriedade chamada desktop que está igual a true. Por quê? Eu estou executando a minha aplicação dentro de um desktop, tá? Ou seja, eu tenho aqui uma propriedade, por exemplo, fone e tablet que estão como false, porque eu não estou executando essa aplicação dentro de um smartphone ou de um tablet. Tá? Então, ou seja, através dessa propriedade system e desktop, fone ou tablet, eu consigo já saber qual que é o dispositivo, qual o tipo do dispositivo que está executando a minha aplicação. Como eu tenho outras informações interessantes também aqui, eu consigo saber qual que é o sistema operacional que está rodando a minha aplicação, que está executando a minha aplicação. No meu caso aqui, eu estou rodando dentro de um Mac. Então, eu sei se ela é um Mac ou, por exemplo, se ela é um Windows. Tá? Eu consigo identificar, por exemplo, qual o tamanho da resolução da tela que está sendo utilizada. Então, eu tenho esse resize aqui que eu consigo saber a altura e largura aqui da minha tela que está executando. Tá? Então, eu tenho vários tipos de informações interessantes aqui também. Por exemplo, orientação. Eu consigo saber se essa aplicação ela está sendo executada de forma horizontal ou vertical. Então, isso é mais legal até a gente conseguir ver isso dentro de um smartphone, né? Quando eu estou usando de forma horizontal ou vertical. A gente consegue saber qual é a forma que está sendo executada essa aplicação, se é na horizontal ou na vertical. A gente tem outras informações aqui, por exemplo, qual que é o browser que está executando a nossa aplicação, né? Eu sei qual que é o browser, eu sei que eu estou executando, por exemplo, no Chrome, né? Então, ou seja, a partir desse objeto, eu consigo saber, ó, a gente tem até aqui ó, os tipos, né, dos browsers, né, que estão sendo executados. Eu tenho o Chrome, eu tenho o Edge, eu tenho o Firefox, Safari, enfim. Eu estou executando a aplicação dentro de um Chrome, que é dentro desse cara aqui, que é o CR, que é justamente o que aparece aqui dentro. Tá? Tem até a versão aqui, ó, WebKit Version. Eu consigo saber diversas informações aqui interessantes aqui desse dispositivo que está executando a minha aplicação. Por exemplo, aqui, ó, suporte, né? Então eu sei, por exemplo, se a minha tela é de retina ou não, né? Então se a minha tela é uma tela de touch ou não. Então, como eu estou aqui num desktop, por exemplo, essas informações aqui são falsas, né? Minha tela não é de retina, não é e nem é aquela tela de toque. Né? Diferente de quando a gente executa já direto no celular, por exemplo.
tá? Então, através esse objeto, a gente tem todas essas informações que a gente consegue saber de qual é o dispositivo que está executando a nossa aplicação. Isso é muito legal porque a gente consegue criar, dentro da nossa solução Fiori, a gente consegue colocar regras de negócio específicas, até sobre, dependendo de qual que é o dispositivo que está que está executando a nossa aplicação, que a gente vai ver logo mais como que a gente vai fazer isso também. Legal? Então, vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou fazer uma simulação, vou rodar aqui a aplicação e eu vou trocar aqui no meu simulador do Chrome, eu vou fazer uma simulação como se eu estivesse executando dentro do mobile aqui, como que a gente está vendo aqui dentro do celular, tá? Então eu vou mudar a resolução aqui, eu vou alterar esse cara aqui, eu vou deixar como um iPhone, tá? Alterando como um iPhone mesmo, eu posso pegar, por exemplo, um Galaxy, tá? Vou pegar esse Galaxy aqui. Ou deixa eu ver um Samsung, vou pegar esse Samsung aqui, tá? Vou pegar esse Samsung S8. Eu vou trocar aqui, deixa eu colocar 100% e vou executar novamente a aplicação. Vamos entender agora qual que vai ser o retorno daquele nosso objeto device. Olha, ele retornou para a gente aqui, vou apagar esse log e vou pegar novamente aqui, ó. Vamos ver o que ele está pegando aqui, ó, System. Olha só que diferente aqui no System. Como eu estou fazendo uma simulação como se fosse um Galaxy, né? Olha já como mudou aqui, ó, o nosso System, naquela propriedade phone, agora ele está igual a true. Né? E o desktop está sendo igual a false. Por quê? Eu estou simulando como se eu estivesse dentro de um Galaxy. Então, ou seja, aqui para a minha aplicação, para o meu objeto, eu estou executando ela dentro de um smartphone. Tá? Como o OS, aqui o sistema operacional, eu consigo saber agora que é um Android. Como eu estou dentro de um Galaxy, ele roda um Android. Tá? Então, ou seja, também consigo saber essa informação. Então, por exemplo, aqui ó, o suporte, né? Aqui ó, o touch, por exemplo, o retina, vão ser igual a true. Ou seja, eu consigo tocar nessa tela, né? Porque, novamente, eu estou fazendo uma simulação como se eu estivesse acessando essa aplicação dentro de um Galaxy, tá? Então eu posso simular aqui dentro do próprio Chrome, eu tenho outros objetos que eu posso simular. Eu posso simular como um iPhone, eu posso simular como um tablet, por exemplo, aqui um iPad. Eu consigo pegar essas informações através desse objeto. E aí, novamente, através desse objeto, a gente consegue trabalhar essas informações para uma melhor experiência para o nosso usuário dentro da nossa aplicação, que a gente vai ver na sequência isso. Olha só, quando a gente está olhando as duas aplicações, a gente vê que são as mesmas aplicações, né? Então eu estou acessando o mesmo documento, o 5 final 1, e eu também estou acessando aqui o 5 final 1, tá? Vou entrar nele aqui novamente. Tá? Então é o mesmo documento. Porém, a gente tem algumas particularidades que a gente pode estar adotando dentro da nossa aplicação quando ela está acessando, quando ela está sendo, na verdade, acessada via mobile, tá? Por exemplo, num smartphone. Tá? A gente pode ver algumas particularidades. Por exemplo, a gente tem esse texto aqui, ó, detalhe de ordem de compra. Quando a gente vê aqui dentro do desktop, a gente vê esse texto legalzinho, né? Ele está aparecendo inteiro, enfim, né? Quando a gente acessa esse documento através do mobile, a gente vê aqui, ó, pela quantidade de letras, aqui do tamanho dessa frase, ela fica faltando alguma informação, né? Então, ou seja, a gente consegue adaptar esse texto para que a gente consiga, por exemplo, colocar uma abreviação e essa abreviação ser apresentada dentro da aplicação mobile, tá? Então, ou seja, a gente consegue estar fazendo essa adaptação, por exemplo, do texto quando eu estou acessando via celular. Tá? A mesma coisa aqui, ó, desse cliente, esse texto cliente. Aqui eu tenho um cliente e aqui o nome do cliente, tá? Como a gente tem aqui também. Então imagina só que eu tenho um cliente com um nome muito grande, por exemplo, tá? Eu posso, quando eu estiver acessando essa informação via mobile, eu posso estar inibindo esse label cliente. Tá? Então, ou seja, eu vou ter mais espaço para apresentar o nome do cliente. Então, aí também eu consigo, porque eu estou numa tela menor, né, com uma resolução de tela menor, eu consigo apresentar mais informações, ou seja, mais informações de forma adequada para o nosso usuário. Tá? E uma outra aqui interessante também, por exemplo, aqui dentro dos nossos itens aqui da ordem, aqui dentro dessa tabela. Então, aqui a gente tem todos os itens, né? Então, a gente tem aqui o item position, produto, observações, quantidade, enfim. Tá? Então, vamos notar essa coluna aqui, por exemplo, de observações. A gente pode ver aqui, ó, por exemplo, que ela tem um texto bem grande aqui, né? Então, quando a gente está acessando esse cara, por exemplo, no mobile, a gente vê que ele fica um pouco mais espremido. Por quê? A gente está numa tela menor. Né? Então, ou seja, a gente tem a possibilidade também de adequar
essas informações das colunas, por exemplo, da nossa tabela e adequar ele de uma maneira melhor que o usuário consiga visualizar, né, de forma mais agradável. Então, ou seja, quando eu estou acessando dentro aqui do nosso desktop, eu tenho uma tela maior, eu consigo ver sem problemas essas informações. Agora, quando eu estou dentro do mobile, eu tenho que fazer algumas adaptações da minha aplicação, dependendo do que a gente está querendo apresentar, que eu consigo estar adequando melhor determinadas informações. E a gente vai fazer junto aqui, eu vou mostrar como que a gente pode operar algumas dessas funcionalidades aqui dentro dessa nossa aplicação. Vamos dar uma olhada. Bom, vamos olhar aqui, ó, como que a gente vai fazer isso, tá? Aqui dentro da nossa aplicação, ó, a gente tem, vamos pegar esse primeiro caso aqui, tá? Desse label aqui que a gente tem maior aqui dentro da nossa aplicação. Então, quando eu estiver dentro do mobile, eu quero que ele fique com um texto reduzido. Então, a gente pode estar criando aqui dentro do nosso arquivo i18n, que é o nosso arquivo de configuração dos textos da nossa aplicação, eu tenho que é o valor, o texto cheio, que é apresentado quando a gente está dentro do desktop, como eu tenho um cara aqui que eu criei chamado aqui, ó, label detalhe OC mobile, tá? Que é o detalhe da OC, ou seja, o detalhe da ordem de compra. Então, um que vai aparecer detalhe ordem de compra e o nome da ordem de compra, e o outro que eu estou colocando aqui, ó, detalhe OC. Vai ser detalhe OC, que é a ordem de compra, de forma reduzida aqui, de forma minimizada aqui, né? De forma abreviada dentro da nossa aplicação. E aí, o que eu vou fazer? Onde eu apresento essa informação, nesse objeto title aqui, que eu apresento essa informação, eu vou colocar uma expressão aqui. Eu vou colocar uma expressão para validar aquela nossa informação se eu estou dentro de um celular ou não. Então eu coloquei a seguinte expressão aqui, ó. Olha só que interessante. Eu coloquei device system phone, tá? Ou seja, device system phone, eu estou fazendo uma validação aqui dentro da minha aplicação se eu estou dentro de um smartphone ou não. Tá? Se eu estiver dentro de um smartphone, ou na verdade, se eu não estiver dentro de um smartphone, eu vou apresentar o texto cheio, que é esse primeiro label aqui que nós temos aqui, ó. Tá? Se não, eu vou estar apresentando no mobile. Tá? Na verdade, eu estaria apresentando o texto mobile, que é esse carinha aqui abreviado. Tá? Então, isso aqui basicamente é uma expressão. Se eu não estiver dentro de um fone, né? Eu, por exemplo, estou dentro do desktop, eu vou apresentar o texto cheio, né? Como a gente já está apresentando aqui. Tá? Se eu estiver dentro do celular, eu vou apresentar o texto abreviado, tá? O texto que eu criei de forma abreviada. Tudo isso utilizando aquele objeto device. Então, lembra que eu falei aqui do objeto device, que é aquele objeto correspondente, né, a um objeto model que a gente cria dentro das nossas aplicações Fiori. Então, ele tem a propriedade, ó, System Phone. Eu consigo saber se essa aplicação está sendo executada através de um smartphone ou não. Tá? Então, com essa expressão, ele vai conseguir, a nossa aplicação vai conseguir entender se eu estiver dentro do desktop, ele vai apresentar o valor total, ou se ele estiver dentro do smartphone, ele vai estar apresentando aqui de forma abreviada. Legal? E aí a gente vai fazer esses outros casos aqui para a gente ver também como que vai ficar dentro da nossa aplicação. Ó, a mesma coisa que nós vamos fazer aqui, ó, para esse de cliente aqui, ó. Nós vamos estar inibindo esse cara quando for no mobile, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou também trocar essa expressão. Vou colocar uma expressão aqui dentro desse objeto atributo aqui, ó, onde eu exibo o cliente. Alterei aqui, ó, a minha propriedade aqui do customer name. Então, eu coloquei a mesma expressão, ó. Se eu não estiver dentro de um fone, eu vou apresentar, por exemplo, o label de cliente. Ou seja, se eu estiver dentro do fone, ele vai jogar branco, ele não vai apresentar nada para esse objeto. Tá? Então, assim, essa é uma forma de eu poder fazer um tratamento, por exemplo, de um texto ou coisa do tipo. Tem outras formas também de fazer apresentar o NB um determinado objeto. Eu posso fazer esse tratamento aqui também. Legal? Então, ou seja, eu consigo também aqui, através desse mesmo carinha aqui, ó, eu consigo estar fazendo essa atribuição e essa checagem para a gente saber se eu vou apresentar essa informação ou não, dependendo de qual que é o nosso dispositivo que a gente está executando. Tá? E a outra coisa que eu vou fazer aqui, ó, para a gente ver como é que vai ficar, é essa adaptação aqui dessa coluna de observações, tá? Eu vou colocar também uma expressão aqui dentro, uma propriedade dentro da nossa tabela aqui, que a gente vai fazer essa
distribuição dessa propriedade específica aqui do observações aqui dentro da nossa tabela. Vamos lá. Aqui eu coloquei outras propriedades aqui dentro dessa coluna de observações, tá? Ou seja, que ela vai ser apresentada a partir de uma configuração de tablet, então, ou seja, a partir de uma resolução de tablet, eu começo a apresentar essa coluna. Se eu tiver numa resolução inferior já de tablet, por exemplo, de um smartphone, eu não apresento essa informação. Tá? Porém, eu vou estar forçando o redimensionamento dessa propriedade através dessa outra propriedade aqui de minpop. Tá? Então, ou seja, por mais que eu estiver fora de uma resolução grande, eu vou vou forçar a apresentação dessa coluna de observação, né, de observações em uma outra dispersão aqui dentro da nossa tabela. Eu vou rodar a aplicação agora para a gente ver esse resultado. Olha só, a gente rodando a nossa aplicação, vamos dar uma olhada agora aqui o resultado, né, dessas nossas adaptações aí que nós colocamos dentro da nossa aplicação mobile aqui, tá? Então vou acessar aqui, ó, o documento 5 final 1, estou aqui dentro do nosso desktop e vou acessar ela aqui dentro do mobile, tá? Estou dentro da nossa lista e olha só como já mudou aqui, tá? Então, com aqueles nossos pequenos ajustes que nós fizemos, tá? Acessando o nosso objeto device, a gente já pode ver aqui, ó, quando eu estou aqui no desktop, ó, detalhe de ordem de compra, eu tenho toda a informação aqui desse label, né, desse nosso título. Olha só como já fica diferente aqui no mobile, tá? Detalhe OC de ordem de compra e o número dela. Então já fica muito mais fácil do usuário ver essa informação aqui do que ele ver parcial, né, com aquela informação quebrada, tá? Olha só aqui, por exemplo, aqui no nome do cliente. Tá? Ele não precisa ver aqui o label cliente e o nome do cliente, tá? Que nem a gente vê quando a gente está na tela cheia. A gente pode abreviar esse nome aqui, ó, ou tirar aquele label de cliente e apresentar, por exemplo, só o nome do cliente, efetivamente. Até porque eu posso ter nomes de clientes maiores até, né? Olha como muda aqui, ó. Por exemplo, nos itens das ordens. Lembra que a nossa observações ele estava apertado aqui dentro no meio da tabela? Onde que ele apareceu aqui, ó? Ele apareceu dentro da mesma célula, mas com uma outra disposição. Então, isso daqui é um recurso até interessante, porque se eu tiver justamente um texto muito grande numa tabela e ele vai ser acessado num dispositivo que tem uma tabela, uma largura, na verdade, reduzida, a gente pode fazer essa adaptação, a gente pode fazer essa jogada. Eu peguei essa coluna que ela está aparecendo aqui, de vez ela está aqui dentro, uma do lado da outra, eu joguei ela aqui para baixo, aqui, ó. Então fica muito mais fácil aqui o usuário ver a informação das observações do que ele ficar com esse texto todo exprimido. Aqui ele consegue ver perfeitamente. Então eu vou pegar um outro documento qualquer aqui, eu vou pegar esse 5 aqui, por exemplo, ó, mesma coisa, ó. Todas essas adaptações que nós fizemos. Então fica para o usuário no mobile, ele consegue ter a mesma experiência que ele tem aqui dentro da parte do desktop, tá? Sem perder nenhuma qualidade de informação. Então isso que é legal dentro aqui da biblioteca do SAP Fiori. A gente consegue ter essa responsividade, essa adaptação da nossa aplicação, né, para um dispositivo menor, sendo um tablet, sendo um smartphone, e a gente consegue trabalhar, colocar regras de negócio específicas. Então, até como um outro exemplo, eu poderia, por exemplo, aqui trocar, de vez em eu apresentar uma tabela, eu posso estar apresentando um outro objeto de lista diferente aqui para o celular. Tá? Eu podia substituir um objeto por outro. Então, por exemplo, se eu estou vendo um dashboard aqui, um gráfico específico aqui dentro da tela cheia, aqui dentro do mobile, eu posso colocar um gráfico menor. Né? A gente tem objetos aqui dentro do Fiori de gráficos reduzidos. Tá? Então, eu posso mudar toda essa visualização do usuário aqui para um dispositivo menor, um smartphone, por exemplo. Então, a gente consegue levar para o usuário a mesma usabilidade, a mesma eficiência e navegação dessas informações para qualquer tipo de dispositivo. Eu espero que você tenha gostado e entendido a questão desse desenvolvimento para mobile nas aplicações SAP Fiori, né? Como que a gente pode estar criando diversas funcionalidades com esse tipo de solução. Qualquer dúvida ou comentário que você tenha sobre essa parte de desenvolvimento para mobile, para SAP Fiori ou qualquer outro tópico referente a SAP Fiori, desenvolvimento para SAP Fiori, coloca aqui na descrição do vídeo que eu vou ter o maior prazer de te responder. Beleza? A gente se fala no próximo conteúdo. Valeu e um abraço.